Então, Além disso, eu fiz um curso pela USP, de psicofarmacologia, né? E estava aprendendo muitas coisas interessantes lá. Como que cada substância dessa tem uma farmacodinâmica e uma farmacocinética, né? Ela tem um tempo de ação dentro do organismo, um tempo que dura ali, que deixa essa pessoa fragilizada enquanto essa substância está percorrendo o corpo. Você vai assistindo uma aula dessa, vai ficando impressionado de ver como é que uma decisão, né, de usar uma substância pode deixar um ser humano horas e horas vulnerável, sem o poder de decisão do seu córtex frontal, e como é que isso tudo influencia a vida dele como um todo, uma cadeia, não é um dominó. Uma sequência de decisões mal tomadas vão gerando outras coisas, né? Claro que a gente não está falando aqui simplesmente sobre decisões, a gente está aprendendo um pouquinho hoje sobre química, como é que isso funciona e tudo, e a gente não vai entrar exatamente nesse aspecto de tomada de decisão, que para nós da psicologia também são decisões, a gente chama de decisões sintomáticas, escolhas sintomáticas, né? Ajudar o indivíduo a entender por que que ele começou esse uso, por que que ele escolheu isso, por que que ele partiu para essa saída, né? O ser humano às vezes acha isso uma saída, mas não é uma saída. É, na verdade, uma rua sem saída, né? e naquelas, quando a gente tem essa dopamina muito rápida, essa sensação de prazer, então, assim, parece que é uma situação meio que de busca de prazer, de entorpecimento, que está levando a esse quadro bem crítico, né? Uhum. Bom, é preciso aí a gente distinguir, nesse caso, a diferença entre uso, abuso e dependência das substâncias, que o uso é experimentar eventualmente, né? Sem consequências mais graves. Já o abuso está presente em algum tipo de prejuízo mais grave, tanto no campo social quanto no psicológico ou biológico. E às vezes é pessoa que se envolve em algum tipo de acidente, que toma uma decisão errada, que vai ferir o outro, que vai fazer alguma besteira, como a gente diz. Agora, a dependência já é o nítido descontrole na ingestão da substância psicoativa. Aí vai causar malefícios mais profundos, tanto ao indivíduo quanto ao meio social no qual ele está inserido. Aí a gente vê questões assim dos dados também alarmantes de feminicídio. Então acaba que uma cascata, né? Vocês estão interligados esses fatores que vão tornar o meio social bem complicado, porque a pessoa já fica sob um completo descontrole nessa fase da dependência. E aí, os fenômenos fisiológicos e comportamentais da dependência de álcool. Então, é o que eu disse inicialmente, eu coloquei aqui o álcool como exemplo, mas depois tem os outros transtornos, caso da depressão, que estudos estão ligados aos fenômenos comportamentais, né? Da neurofisiologia. Então, aqui, brevemente dessa tabela, só para a gente ter uma noção mais ampla um pouquinho, o estreitamento do repertório do bebê. Aí, esse é o indivíduo que vai ingerir a mesma quantidade de bebida alcoólica todos os dias, independente se é final de semana ou não. Então, é aquele comportamento assim, cotidiano e previsível. É sempre daquela mesma maneira. A tolerância já tem como característica os sintomas psíquicos e físicos que são gerados pela diminuição ou suspensão do consumo. Então, quanto maior a dependência, maior vai ser a síndrome da abstinência, é aquele que pessoa que já está dependente quimicamente e depois a ausência daquela substância vai causar muito desconforto para ela. A saliência do uso é o desejo persistente de tentativas frustradas de controlar esse consumo. Então, é aquele caso que a gente apresentou no início, né? Aquele desafio daquela mulher de 40 anos que
tentativas frustradas, aí vai acontecer a irritabilidade, vai acontecer a agressividade, a ansiedade. Então, já significa que a pessoa tende a procurar doses maiores e maiores quantidades e frequência, indo de encontro à dose mínima inicialmente planejada. Quer dizer, não era mais aquilo, já não é mais satisfatório. E aí, quando a pessoa tenta se livrar daquilo, ela já vai ter esses sintomas da abstinência, dessa síndrome da abstinência, que o indivíduo utiliza a substância não apenas para obter prazer, mas pelo fato de o uso evitar esse aparecimento dos sintomas. Quer dizer, não, se eu deixar, eu vou sentir aquela dor de cabeça, eu vou sentir aquela irritabilidade, aquela ansiedade, aquela depressão. Então, eu não vou, deixar para eu não sentir todos esses sintomas. Então, a evitação da abstinência é a sensação subjetiva de consumo. É a fissura propriamente dita, caracterizada pela vontade muito forte de consumir a substância. Então, a pessoa aí, ela já perdeu o controle, o autocontrole, né? O domínio próprio. Ela simplesmente quer satisfazer. Por quê? Porque aquilo é um apelo fisiológico, né? Para ela sentir aquela sensação de prazer, de bem-estar, ou não sentir os efeitos da abstinência, a substância tem que ser consumida. E o restabelecimento da dependência após abstinência. Logo após o período da abstinência, o indivíduo tem uma recaída muito forte e passa a consumir novamente a substância. A quantidade de doses que a pessoa ingeria no auge da dependência é rapidamente alcançada após essa condição. Quer dizer, quando tem uma recaída, ela já parte lá do zero para o 80% ou 100% em termos de consumo daquela substância. Então, é pior esse estágio do que o inicial. E então esses fatores aí fisiológicos e comportamentais, né, dessa dependência dessa substância, que vai trazendo todas essas dificuldades de viver em sociedade, de, Viver em de família. em família, como ser humano mesmo, né? Consigo mesmo. E a gente. E a gente vê muitas pessoas desistindo nessa condição, não é, Aleni? A gente percebe que muitas pessoas não chegaram a ser ajudadas da maneira certa, entendendo que podiam, de alguma forma, mudar essa realidade da vida delas, né? Exatamente. Às vezes isso é tão forte, aí que a gente falou no início, né? Como ser mãe, o amor de mãe. E eu me lembro aqui de um exemplo da minha irmã, que era dependente aí do tabaco. Uhum. E, e ela sempre ia fazer compras no mercado e levava um pacote de bala para os meninos. E ele já ficava naquela expectativa das compras mensais, mas naquela ocasião ela foi e ia sobrar um dinheiro suficiente ou para comprar as balas ou para comprar o cigarro. Aí ela ficou, e é uma mãe muito amorosa, sempre foi, mas ali ela acabou optando pelo cigarro. E chegou em casa, quando eles perguntaram pela bala, ela foi, acendeu, falou que o dinheiro não deu, foi lá para o fundo do quintal chorar e fumar. Então, assim, como que às vezes exerce um Isso. controle, um domínio sobre os sentimentos, sobre as emoções, os mais Uhum. puros que a pessoa pode ter, Sim. né? E que dor, né? Cada pessoa carrega nisso, né? Exatamente, exatamente a dor da perda, né? Da perda daquilo que é significativo, perda de laços familiares, perda da dignidade. E carrega muita culpa, muita frustração. Exatamente. Então, os transtornos por uso de substâncias, eles seguem aqui quatro modelos teóricos, que são o sistema de recompensa, principalmente esse núcleo accumbens,
O sistema de motivação, que é controlado pelo córtex frontal, o circuito de memória e aprendizagem, a amígdala e hipocampo, e as áreas de controle e planejamento, que é o córtex pré-frontal e o giro cingulado anterior. Então, gente, são partes aqui, didáticas de divisão do sistema nervoso, mas que esses transtornos estão nesses quatro tipos de modelos teóricos aqui. E uma vez que o indivíduo inicia o uso de substâncias, o seu abuso é caracterizado por alterações fisiológicas de cunho progressivo, que geralmente levam à dependência. Então, vai atingindo áreas aqui e vai sendo progressivo, né? É, é um evento em cascata. Gostou do conteúdo assistido? Então clique na descrição e assista o vídeo completo.